Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui, iniciando a nossa reflexão desta terça-feira. Então, para este momento que nos convida a ter serenidade, nós também convidamos, primeiramente, a Jesus, para que o Cristo se faça presente, tranquilizando os nossos pensamentos, abençoando o nosso coração e conduzindo os nossos passos neste dia que se inicia. Que Jesus fique aqui conosco nestes minutos de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para juntos nós refletirmos uma passagem que se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Lembremos, meus irmãos, que todos os dias aqui, às 7h30 da manhã, nós extraímos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e a partir da leitura deste item que saiu para nós delineamos ali uma reflexão a qual nós compartilhamos aqui. Então a reflexão de hoje ela é inspirada pelo capítulo 8, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta passagem nós encontraremos um trecho de um momento em que Jesus presencia ali diante dos seus discípulos. Vejamos só o que é nos rememorado. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: Sabeis, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Jesus, porém, respondeu: Arrancada será toda a árvore que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Bom, meus irmãos, vejamos qual é esse cenário aqui que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora lá do Novo Testamento. É o cenário em que alguns discípulos vão até Jesus dizer para ele: Mestre, o senhor sabe que, ouvindo o que o senhor acabou de dizer, muitos dos fariseus se escandalizaram com o que o Senhor disse? Ou seja, diante do que Jesus havia pregado, diante do que o Cristo havia ensinado, os fariseus ficaram escandalizados. Por outras palavras, não gostaram nem um pouco do que Jesus havia dito. Então, seus discípulos, a gente pode interpretar aqui como que uma forma de proteger a Jesus, avisá-lo com carinho, vão até o Cristo para dizer: Senhor, eles estão ficando escandalizados com o que o Senhor diz. E Cristo responde: arrancada será toda planta, e meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Meus irmãos, este momento aqui vivido por Jesus é um manancial de ensinamento para a nossa vida também na atualidade. Vejamos como Cristo reage, se comporta perante uma crítica. Vejamos como que o Cristo ele se comporta perante aqueles que buscavam humilhá-lo, que faziam cara feia para ele, que desdenhavam dele, do que ele falava. Olha como Jesus se porta. Cristo, em nenhum momento, vai atrás dos fariseus tirar satisfação. Jesus não ficava enfurecido em saber que alguns estavam desgostosos do que estavam ouvindo ele ensinar. Jesus não se sentia culpado, porque o Cristo sabia da missão dele divina que está cumprindo aqui na terra. Então, sabendo dessa missão que ele estava derramando aqui para todos nós, de esclarecimento, de luz, de ensinamento para a nossa alma, Jesus cumpria a missão dele. E o Cristo sabia que nesta missão
muitas pessoas ficariam incomodadas. Porque as palavras de Jesus, meus irmãos, elas eram sublimes, eram delicadas em alguns momentos, eram palavras de ensinamentos, mas ensinos muito fortes. Muitas vezes a gente, ao se deparar com muitos momentos do Cristo, podemos até interpretar como simples a forma da palavra que ele utilizava. Mas se olharmos o fundo moral dos ensinamentos de Jesus, é muito forte para a nossa alma. É como se fosse toda uma transformação que vem lavando o nosso espírito. Então é algo muito grandioso internamente para todos nós. E o que acontece? Muitas pessoas lá naquela época, assim como exemplo aqui os fariseus, não estavam dispostos a abrir mão do orgulho, do egoísmo, a perdoar quem fez mal. Não estavam dispostos a sair daquela zona de conforto das sombras. Então, como não estavam dispostos a se transformar interiormente, eles ficavam extremamente incomodados com os ensinamentos de luz que Jesus trazia. Porque eram ensinamentos que nos convidam ao trabalho interior. Não mais ficar na ociosidade e vivendo da aparência da pureza, mas a trabalhar para buscar essa pureza. Então, muitos ali que não queriam fazer esse movimento de transformação, de sair do caminho das sombras, de abrir mão do orgulho e do egoísmo e se transformar, sentiam-se incomodados. Então, a reação deles era mostrar incômodo para com as palavras de Jesus, era se escandalizar, era criticar, era mostrar desgostosos quando Jesus estava pregando. Mas como que Jesus reagia frente a essas reações que muitos tinham? Jesus continuava bem convicto na tua missão. Jesus não se abalava. Jesus não estremecia os alicerces da tua fé. Ele continuava a sua jornada, continuava pregando. E a gente percebe em muitos momentos de ensinamentos de Jesus que ele sempre diz para nós: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Ou seja, Jesus derramava o verbo divino, mas ele não ficava indo de pessoa em pessoa, obrigando elas a aceitar o que ele estava falando, ou obrigando elas a acolher a transformação que a Boa Nova trazia. Não, ele derramava o verbo divino e dizia: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. E isso é um grande ensinamento para nós do respeito ao próximo, do respeito às reações das pessoas, porque nem sempre, meus irmãos, o caminho que a gente vai escolher para a nossa vida, o caminho com Jesus, o caminho dentro da doutrina espírita, o caminho do bem, nem sempre essas escolhas vão ser bem compreendidas por aqueles que estão próximos de nós. Mas a gente tem que, como Jesus faz, manter os nossos deveres, os nossos compromissos e ter a consciência tranquila que estamos fazendo o nosso melhor no caminho do bem, sem nos deixar abalar por isso. E olha que bonito, porque em outro contexto aqui, em outra situação, aliás, Jesus, ele vai passar um ensinamento para Tiago menor que harmoniza perfeitamente com a nossa passagem de hoje. É outro contexto, já é outro dia, é outra situação, mas o ensinamento que Cristo passa para Tiago menor harmoniza de forma bela aqui com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Olha o que Jesus diz para Tiago: não turbe o vosso coração com ruídos que se desfazem minutos depois. Ou seja, Jesus aconselha a Tiago aqui a não ficar preocupado, ruminando,
a não ficar pensando muito naquelas situações que vão passar minutos depois. Às vezes alguma coisa que alguém falou, algo que alguém criticou, às vezes uma pessoa chega até nós, como aconteceu aqui dos fariseus chegarem até Jesus, chegam até nós, não concordam muito bem com o caminho que a gente escolheu dentro da doutrina espírita, junto com Jesus. Então, Cristo diz assim: olha, não turbe o vosso coração com ruídos do dia a dia, com ruídos da semana, que vão se desfazer com o tempo. Olhemos para a vida eterna, olhemos para o futuro, porque quando a gente foca na eternidade do Espírito, meus irmãos, essas pequenas coisinhas do dia a dia que antes nos incomodavam, não incomodam mais, porque as nossas vistas estão na vida futura. Então, a crítica de alguém, uma situação que às vezes, igual Jesus presenciou aqui, de alguém estar criticando ele, de alguém estar falando mal do que ele está dizendo, isso não turba o coração, porque o nosso foco é na vida eterna. Tendo a consciência tranquila em Jesus, tendo paz no coração, deitando a cabeça no nosso travesseiro com aquela paz íntima de que fizemos o nosso melhor naquele dia com Cristo, isso é o que importa. Porque a gente não pode, meus irmãos, controlar o que o próximo entende do que a gente diz. A gente não pode controlar como o próximo nos enxerga. A gente não pode controlar como o próximo vai reagir diante das nossas escolhas com Jesus. Então precisamos respeitar as reações do próximo e também nos mantermos firmes nas nossas escolhas com Jesus. Dessa forma, não ali preocupando muito o nosso pensamento, o nosso coração com ruídos, com coisinhas pequeninas do dia a dia que o tempo vai passar. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho dessa terça-feira, encerrarmos com esse ensinamento belo de Jesus para a nossa vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com coisinhas tão pequeninas do dia a dia. Às vezes é um olhar que alguém faz, às vezes é uma feição que alguém destina ali pra gente, às vezes é uma palavra, a gente já fica com aquilo preocupado. E Jesus diz: não, foca na vida eterna, foca nos ensinamentos divinos, nos nossos deveres e compromissos no caminho do bem. Assim como o Cristo fez durante toda a jornada dele aqui na Terra. Um grande ensino para todos nós. Bom, meus irmãos, vamos nos lembrar que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Nós desejamos a todos uma excelente terça-feira, uma terça-feira de paz em Jesus, de fé bem estabelecida no nosso coração e de esperança em um amanhã melhor. Fiquemos em paz. Desejamos a todos um excelente dia e que assim seja.